Boa noite. Boa noite a todos. Você que nos visita, se sinta muito bem recebido por essa igreja. É uma alegria a gente estar aqui na casa do Senhor para adorar o nome dEle, para exaltar Ele, para receber também você, sua visita. Seja bem-vindo. Depois não saia daqui sem tomar um cafezinho, sem gastar um tempo aí conversando conosco aqui nessa noite. Queridos, sem mais delongas, eu quero lhes chamar para abrir o segundo capítulo de Efésios, que a gente meditou nessa manhã. A gente teve a graça de meditar hoje pela manhã nessa carta de Paulo, Efésios capítulo 2. Nós temos meditado sobre esse capítulo já desde o verso 1, e hoje pela manhã nós lemos do verso 11 até o verso 18. E agora, nesse momento aqui à noite, a gente vai prosseguir, finalizando o capítulo. Mas então eu chamo você a lermos juntos do verso 11. Você pode acompanhar silenciosamente essa leitura, do verso 11 até o 22. Vamos ler esse bloco final. O que é que nos diz aqui os escritos do apóstolo Paulo? Nós vamos ler, em seguida vamos orar mais uma vez e meditar na palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém. Vamos orar mais uma vez, queridos. Santo Deus, com muita alegria, nos chegamos aqui diante da Tua palavra. Essa palavra que é vida para nós, essa palavra que nós nos achegamos a ela, exaustos, como terra seca, como quem chega para matar a sede, Senhor, porque só a Tua palavra preenche o nosso coração, só a Tua palavra ilumina os nossos olhos, ilumina o nosso interior,
enche a nossa vida de sentido, de esperança, de direção. Muito obrigado, Senhor, por tão grande graça de podermos abrir Tua palavra e ouvir a Tua voz, Senhor. Como Tua palavra diz, como o Senhor Jesus disse, essa é a boa parte, é a parte melhor, é nos quedarmos aos Teus pés, Senhor, e ouvirmos a Tua voz. Pedimos e rogamos aqui, Pai, que o Teu Espírito nos esclareça, nos ilumine o entendimento, o coração, para compreendermos e aplicarmos a Tua palavra, Senhor, em nossa vida. Nos abençoa aqui, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Amém. Queridos, hoje pela manhã nós vimos que não por causa das nossas obras, não por causa dos nossos esforços, não por nossos méritos, não por nossa origem, pelo nosso nascimento, por nenhum direito que nós tenhamos, não temos direito a nada, não por nossas obras e méritos, não por mãos humanas, mas exclusivamente pela graça maravilhosa de Deus, por meio do sacrifício do Seu Filho Jesus Cristo, unicamente por causa da obra perfeita de Cristo, lá na cruz. Por causa da obra de Cristo, nós fomos tirados da morte para a vida. Se você voltar e relembrar, talvez você não esteve presente aqui nas outras mensagens, se você relembrar aí o início do capítulo 2, aqui de Efésios, o apóstolo Paulo, ele expõe para os crentes ali, aos quais ele dirige a sua carta, que nós fomos tirados da morte para a vida. Houve um grande milagre, fomos ressuscitados, andávamos como mortos-vivos nesse mundo. E o Senhor nos ressuscitou com Cristo, nos tirou da morte para a vida. Pelo sangue de Cristo também nós fomos aproximados, como acabamos de ler. Nós que antes estávamos longe, separados de Deus, sem Cristo nesse mundo, sem esperança, alheios às promessas de Deus, fora da aliança do Senhor, alienados da aliança da promessa. Estávamos fora, não pertencíamos ao povo de Deus, mas pelo sangue de Cristo nós fomos aproximados de Deus novamente. E hoje, pela graça do Senhor, todos aqueles que creem em Cristo têm paz com Deus, estão próximos de Deus, vivem em comunhão com Deus. Essa paz ela foi conquistada por Cristo na cruz. É isso que o apóstolo Paulo desenvolve em todo esse capítulo 2 aqui de Efésios, encorajando a igreja, lembrando dessas verdades preciosas, dessas bênçãos maravilhosas que nós, Igreja do Senhor, recebemos em Cristo. E os versos 17 e 18, que nós lemos há pouco, assim nos dizem: e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e o apóstolo está se referindo aqui aos gentios, como vimos hoje pela manhã, os gentios que estavam longe de Deus, fora da aliança da promessa, fora do povo de Deus, que estavam longe. O Senhor evangelizou a paz aos que estavam longe, mas também evangelizou paz aos que estavam perto. Aqueles que cresceram numa cultura judaica, aqueles que cresceram nesse ambiente das Escrituras, do ensino das Escrituras, desde a mais tenra idade, aqueles que, como a gente diz, aqueles que cresceram na igreja, ouvindo a pregação, participando do culto correto ao Senhor, aqueles que cresceram nesse ambiente, que estavam perto, também estavam antes de conhecer o Senhor Jesus Cristo, eles estavam numa relação de inimizade com Deus, porque esse é o estado natural de todo ser humano sem Cristo, um estado de inimizade com Deus. Mas pelo sangue de Cristo nós fomos aproximados. Tanto os gentios quanto os judeus agora foram unidos como um mesmo e único povo,
por causa da obra de Cristo, por causa do sangue de Cristo. Foi isso que o apóstolo Paulo veio desenvolvendo em todo esse capítulo aqui, até chegarmos então no verso 19, a partir do verso 19, que será a ênfase aqui da nossa mensagem nessa noite, da nossa meditação nessa noite. Veja, tendo em vista que ele nos uniu como um único povo, por meio do seu Espírito, por causa da obra de Cristo, tendo em vista que tudo isso já aconteceu, que o Senhor Jesus Cristo derrubou a parede de separação, aquele muro que nos separava de Deus, que nos impedia de acessar e de fazer parte do povo de Deus. Esse muro foi derrubado, que separava judeus e gentios, e agora, pela graça de Deus, todos nós temos essa aliança, temos acesso a Deus, podemos viver perto dele como um único povo. Não apenas os que foram circuncidados, não apenas os que guardavam certos elementos, certos aspectos da lei de Moisés, mas todos os que se aproximam do Senhor pela fé em Cristo podem se achegar perto dele, podem ter paz com Deus. Não faz mais sentido toda aquela separação que havia antes. Aquela antiga situação, ela foi radicalmente alterada. Esse é o argumento que Paulo vem desenvolvendo nesse capítulo inteiro, nesse capítulo 2 aqui de Efésios. Mas então, nesses últimos versos, ele destaca qual é a consequência de tudo isso que o Senhor Jesus Cristo operou. Qual é a consequência lógica, a consequência natural, o resultado de tudo isso que ele desenvolveu até aqui. Volte seus olhos então para o verso 19, queridos. Esse verso começa com a palavra assim. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Então, diante de tudo que o apóstolo veio expondo aqui, como consequência disso, consequentemente, assim, a conclusão lógica é que nós não somos mais estrangeiros e peregrinos. Já não sois estrangeiros e peregrinos. Imagine só, faça esse exercício comigo aqui, tentando trazer mais para a nossa realidade. A gente acompanha de longe, e agora com a eleição de Trump, essas discussões começam a voltar para a esfera pública, mas a gente acompanha um pouco das questões ali da fronteira entre os Estados Unidos e o México. Né? É uma fronteira grande, uma fronteira extensa, problemática, e que em vários trechos dessa fronteira você tem ali um muro que separa, um muro separando essas duas nações. E aí muita gente tenta transpor essa fronteira e muitas vezes perde até a vida, entra de forma ilegal, arriscam suas vidas para passar dessa fronteira, mas a gente sabe que, de fato, é uma questão delicada, é uma questão complexa, problemática, que separa ali essas duas nações. Mas vamos fazer um exercício aqui. Imagina se esse muro entre os Estados Unidos e o México não existisse. Imagina como é que seria se de repente fosse destruído esse muro, o acesso fosse liberado, nem precisasse mais de green card, né, de nada, toda essa legislação fosse aberta e do dia para a noite os mexicanos pudessem agora ser tratados como cidadãos americanos. Basicamente algo semelhante a isso que o apóstolo está expondo aqui, que ocorreu entre esses dois grupos, os judeus e os gentios. O Senhor Jesus Cristo, poderosamente na cruz, ele derrubou aquela cerca que separava esses dois grupos. E agora não apenas aqueles que guardam
os mandamentos, aqueles que viviam debaixo da lei de Moisés, debaixo da aliança, que passaram pelo rito da circuncisão, podem se achegar perto do Senhor, mas agora esse próprio muro, essa própria separação já não faz mais sentido, porque nós lemos que o Senhor, Ele quebrou, Ele destruiu esse muro de separação, essa inimizade que havia, e uniu esses dois em um só, como um só povo. Não faz mais sentido essa alienação, essa separação. Logo, não faz mais sentido essas categorias anteriores. Não faz mais sentido você pensar em uns como cidadãos, uns como tendo direitos e outros como estrangeiros, como peregrinos. É a consequência lógica aqui que nós vemos no verso 19 de tudo que o apóstolo estava argumentando antes. Se o muro de separação foi quebrado, foi destruído, aniquilado por Cristo, agora, logo, vocês não são mais estrangeiros e vocês também não são mais peregrinos. Então, o apóstolo primeiro, ele diz negativamente o que é que os gentios, que eram aqueles crentes da Ásia Menor, que vinham ali das suas culturas gregas, das suas culturas gentílicas, mas que agora são crentes no Senhor Jesus Cristo, que são os destinatários da carta aqui, Paulo primeiro diz o que eles não são mais. Por causa de tudo que Cristo fez, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos. Mas ele também, positivamente, ele afirma a identidade dessas pessoas agora. Vocês são santos e vocês são cidadãos do reino dos céus. Vocês são concidadãos dos santos. Esse é o desenvolvimento lógico de todo o argumento que ele vem tratando. A pátria de vocês agora é a pátria celestial. Vocês são concidadãos dos santos. Veja, em Cristo, no Evangelho de Cristo, esse é o poder do Evangelho. O Evangelho, ele tem esse poder de redefinir a nossa identidade. O Evangelho redefine quem nós verdadeiramente somos. Não somos mais estrangeiros e peregrinos. Nascemos de novo em Cristo e hoje somos cidadãos do reino que não é desse mundo. Somos cidadãos do reino celestial. Esse reino, ele é formado por gente de todas as tribos, de todas as nações, de todas as raças. Na nova aliança, todas as nações, pessoas de todas as nações podem ser cidadãos desse reino que não é desse mundo. É assim que nós devemos nos ver, é assim e nada abaixo disso. Nós somos cidadãos dos céus. Quando a gente pensa nessas duas palavras que ele separa aí, estrangeiros e peregrinos, se você olhar lá no dicionário, a palavra estrangeiro significa, nós temos uma ideia, né? O que é um estrangeiro? Qual é a ideia? Qual é a definição de estrangeiro? No dicionário, estrangeiro significa aquela pessoa ou algum item, um item estrangeiro. Estrangeiro se refere a alguém que é de outro país, ou que é proveniente de outra nação, ou que não pertence a uma determinada nação, ele é estrangeiro, ou que se considera como não pertencente a uma região. Eu gosto muito de uma passagem lá do Pentateuco, quando Moisés ele tem um filho, ele chama esse filho de Gerson. Não sei se você já notou. E quem conhece a gente sabe que a gente gosta muito dos significados dos nomes. E o significado da palavra Gerson é estrangeiro. Porque Moisés ele tinha essa consciência que aquela terra onde ele inicia sua família não é a terra dele. E ele então ele nomeia o filho dele como estrangeiro. Estrangeiro, então, se refere a essa pessoa que não se percebe, não pertence a uma determinada região ou que é proveniente de uma outra nação, de um outro lugar. É a ideia também de forasteiro, é a ideia de estranho.
Mas a palavra peregrino já tem outras conotações, semelhantes a essa, semelhantes ao estrangeiro. Um peregrino é também um estrangeiro. Porém, a palavra peregrino, ela se refere àquela pessoa que sai numa peregrinação, que sai numa jornada. É aquele andarilho, é aquela pessoa que anda em peregrinação e está ali passando. O dicionário traz como sinônimo também a ideia de um andarilho da estrada. Aquela pessoa que meteu o pé na estrada e ele é um peregrino, ele está passando, ele não fixa suas raízes naquele local, ele sabe que ele é um forasteiro e que ele está ali de passagem. Tem uma letra de uma música do Arnaldo Antunes que ele diz o seguinte: eu não sou da sua rua, eu não sou o seu vizinho, eu moro muito longe, sozinho. Estou aqui de passagem. Eu não sou da sua rua, eu não falo a sua língua. A minha vida é diferente da sua. Estou aqui de passagem. Quantos aqui já tinham ouvido essa música? Alguém? Eu não sou da sua rua. Então, é uma música que traduz bastante essas ideias de um forasteiro, de um peregrino. É alguém que tem a consciência de que ele é diferente, que ele está de passagem. Eu não sou da sua rua, a minha vida é diferente da sua, eu não falo a sua língua, eu estou aqui de passagem. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui na carta aos Efésios? Por causa de toda a obra que o Senhor Jesus Cristo fez, destruindo essa parede de separação entre os judeus e os gentios, ele diz, então, assim, já não sois, vocês não são estrangeiros e peregrinos. E aí, a gente para pensar assim, peraí, mas não tem outros textos da Bíblia que dizem que a gente é peregrino? Eu sou ou não sou peregrino? O John Bunyan não escreveu um livro que o nome é O Peregrino? Mas por que Paulo está dizendo aqui que nós não somos peregrinos? E aí, para resolver esse impasse, né, esse aparente impasse, a resposta depende do referencial que a gente está olhando. Nós não somos, e essa é a verdade que aqui em Efésios Paulo enfatiza, nós não somos como pessoas, olhando para o reino dos céus, nós não somos como alguém que é um forasteiro. Nós não somos forasteiros do reino dos céus. Ao contrário, em alguns versos antes, ele disse que nós fomos assentados nas regiões celestiais em Cristo, fomos ressuscitados com Cristo. Se você lembra da frase do reformador Lutero que mencionamos anteriormente, Lutero afirma que a nossa ressurreição já começou. Nós ainda estamos nesse corpo aqui, ainda estamos nesse mundo aqui, mas nós já somos cidadãos dos céus. Nós não somos forasteiros nessa pátria celestial. De qual local nós já somos cidadãos? Nós somos cidadãos do céu. É o que diz, por exemplo, o autor aos Hebreus. Eu peço que você abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, versículos 22 e 23. Hebreus 12, 22 e 23. Que fala dessa cidadania que em Cristo os crentes já receberam. Em Cristo nós somos cidadãos dos céus. Veja o que diz Hebreus 12, 22 e 23. Tende chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos arrolados. E o autor aos Hebreus vai continuando o seu desenvolvimento ali da carta. Mas veja o que ele diz: nós já chegamos. É aquela tensão que nós mencionamos anteriormente entre a realidade que já é presente, é o já, mas o ainda não. Por mais que ainda não estamos na glória com o Senhor Jesus Cristo, mas essa realidade já começa a ser experimentada pela igreja no presente, no hoje.
Nós já chegamos à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a igreja dos primogênitos. É o que diz também o próprio apóstolo Paulo em Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Abra sua Bíblia também, Filipenses 3, 20. O apóstolo Paulo diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Esse é o ensino muito claro do Novo Testamento, das Escrituras, do apóstolo Paulo aqui, é a ênfase que ele dá. Mas no aspecto da novidade de vida, daquilo que nós já somos em Cristo, do que enfatizando aquilo que nós ainda não somos. É verdade que nesse corpo caído, com a nossa natureza pecaminosa ainda presente, nós ainda não somos tudo o que haveremos de ser. Mas Paulo aqui em Efésios, ele está ressaltando, destacando, fazendo brilhar aquilo que nós em Cristo já somos. Os nossos pés estão no chão, mas a nossa cabeça ela já deve estar nas alturas. Em Cristo, nós já estamos assentados, já participamos, desfrutamos das bênçãos celestiais. A nossa pátria está nos céus. Se a cidadania, queridos, que nós temos é a cidadania do céu, logo, também, por consequência lógica, se a nossa cidadania é nos céus, logo, a nossa cidadania não é nessa terra. É o outro lado da moeda. Nossa cidadania, nós não somos cidadãos dessa terra. Não somos estrangeiros e peregrinos do céu. Mas nessa terra aqui, a palavra de Deus diz que sim, aqui nós somos estrangeiros e peregrinos. E aqui um texto que aparentemente ele conflitaria com esse de Paulo, deixa claro exatamente esse aspecto. Olhando para essa terra na qual nós estamos com os nossos pés, sim, nós somos estrangeiros e peregrinos. É o que nos diz o apóstolo Pedro na sua primeira carta. Abra comigo, por gentileza, 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro 2, a partir do verso 9 até o 11. Vamos ler todos juntos essa porção aí tão preciosa das Escrituras. 1 Pedro 2, de 9 a 11. Vamos ler a uma só voz? Todos acharam? Criançada achou? Vamos abrir então? Vamos ler então? Versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Veja o verso 11, todos juntos. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Como peregrinos e forasteiros que sois. Sim, olhando para essa terra aqui, nós somos e devemos nos enxergar como peregrinos e como forasteiros. Como pessoas que não falamos essa língua aqui. Estamos aqui de passagem. Estamos de passagem, somos forasteiros, somos peregrinos. Essa é a nossa identidade por causa da graça de Cristo que nos salvou, que nos ressuscitou, nos retirou da morte. Fomos inseridos no povo de Deus e então somos cidadãos da cidade, da pátria celestial,
mas não dessa terra aqui. Nessa terra aqui, nós somos apenas peregrinos e forasteiros. O autor aos Hebreus também, no capítulo 13, ele nos diz essa mesma verdade. Não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Buscamos a cidade que há de vir, a cidade celestial. Enquanto isso, estamos atravessando essa vida aqui. Somos peregrinos ou não, depende da perspectiva. Se pensarmos na pátria celestial, nós não somos peregrinos da pátria celestial. Mas se pensamos nessa terra aqui, nós estamos aqui somente de passagem, seguindo pela estrada estreita e reta que conduz à cidade celestial. Não é assim, igreja? Mas tem mais. De modo ainda mais profundo, de modo ainda mais íntimo, de modo ainda mais poderoso, não apenas essa cerca que nos separava, que nos impedia de termos todo o acesso aos privilégios, às bênçãos de sermos cidadãos do povo de Deus, da nação santa. Essa cerca ela foi tirada e agora nós somos cidadãos. Mas o apóstolo Paulo ainda fala de bênçãos maiores, ainda fala de intimidade maior que em Cristo nós temos. E ele diz no fim do verso 19, veja aí: e sois da família de Deus. Você não apenas foi incluído como cidadão do reino dos céus, mas você também foi inserido na própria família de Deus. Nós somos da família de Deus. Como se não bastasse todo esse privilégio de sermos povo da aliança, nós somos descritos aqui como membros da família de Deus. A igreja, de acordo com o Novo Testamento, a igreja é a casa espiritual de Deus. Essa ideia da casa, do lar, a casa de Deus, a casa espiritual de Deus é a própria igreja. Não é um templo feito por mãos humanas. Não cabe o Senhor. O Deus onipotente, onisciente, onipresente, Ele jamais pode habitar numa casa feita por mãos humanas. A habitação de Deus, a casa na qual o Senhor Deus habita, é a igreja, a casa espiritual de Deus, como Paulo diz em 1 Timóteo 3,15. Nessa casa, nesse lar, a essa casa pertencem os familiares da fé, como Paulo diz também em Gálatas capítulo 6, versículo 10. Nós somos família da fé. É a terminologia que Paulo usa também para descrever os santos, para descrever a igreja. Esses conceitos, queridos, de família e de edifício, família e casa, família e prédio, são conceitos que estão bem próximos. O lar e a casa. E é assim, então, que o apóstolo vai, nesse final do capítulo 2, fazendo essa transição, falando da nossa cidadania, mas agora dizendo que nós fazemos parte desse edifício, nós somos esse edifício construído pelo Senhor. Veja então, dos versos 20 ao 22, como ele finaliza o capítulo dizendo: sois família de Deus, verso 20 então, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, na qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, na qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então agora, após dizer que nós somos família de Deus, o apóstolo introduz uma outra metáfora. Ele vai se referir à igreja como edifício de Deus. Cristo não apenas destruiu aquele muro, ele não fez apenas essa obra de destruir, de aniquilar aquele velho estado no qual nós estávamos, aquela velha ordem, mas ele também construiu e está construindo um edifício maravilhoso,
Nas palavras do apóstolo Paulo aqui, o Senhor construiu um santuário dedicado ao Senhor. E o que é que o apóstolo Paulo afirma sobre esse edifício? O que é que ele diz sobre esse edifício? Em primeiro lugar, nós vemos aqui que o apóstolo Paulo afirma que nós que somos os membros da família de Deus, somos as pedras que compõem esse edifício. Você consegue visualizar essa metáfora? A utilização de uma metáfora é exatamente para isso, para fazer a gente visualizar. Essa é a ideia de Paulo. Ele traz essa metáfora para que a gente possa compreender essa imagem que ele está construindo aqui. Há um edifício sendo construído e as pedras desse edifício são os crentes, são aqueles que foram convertidos pelo Senhor e foram encaixados nesse edifício, um encaixado com o outro. Pessoas das mais diferentes origens, pessoas das mais diferentes culturas, pessoas de nações distantes, de povos distantes, historicamente separados, mas que foram, pela sabedoria de Deus, inseridos no mesmo corpo, numa mesma família, e são pedras de um mesmo edifício que está sendo levantado por Deus. Esse edifício a imagem é de um templo, é de um santuário. Qual é a finalidade desse edifício? Esse não é um prédio público, esse não é uma galeria de arte, essa não é um museu. O prédio que Paulo está se referindo aqui é um santuário, é um local de adoração ao Deus vivo. E as pedras que levantam, que estão compondo esse edifício, são os cristãos, são os membros da Igreja do Senhor. Em 1 Coríntios 3,16, nós lemos o apóstolo afirmando: não sabeis que vocês são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? A Igreja de Cristo é o santuário de Deus, é o local onde o Espírito Santo habita. O Espírito Santo habita não apenas individualmente no crente, mas na coletividade do povo de Deus. Ele habita nesse santuário que é a igreja. Hebreus capítulo 3, versículo 6, nos diz: Cristo, porém, como Filho, em sua casa, a qual somos nós. A casa de Cristo é a igreja. O santuário no qual o Senhor Jesus Cristo habita é a igreja, em sua casa, a qual somos nós, se guardamos firme até o fim, a ousadia e a exultação da esperança. 1 Pedro 2,5 diz o seguinte: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. O texto que, aliás, serviu de inspiração para o nome da nossa igreja, Pedras Vivas. Vós, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Para que esse edifício? Para que essa casa? Para que sacrifícios espirituais agradáveis sejam oferecidos a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Como pedras, fomos colocados nessa estrutura, juntos, unidos uns com os outros, numa estrutura harmônica que se encaixa, um crente se encaixa com o outro. Essa é a imagem que Paulo está construindo, está utilizando aqui, formando esse corpo que é a igreja de Cristo na terra. Uma casa na qual o Deus eterno, infinito em seu ser, habita por meio do seu Espírito que em nós foi derramado. Não é uma casa feita por mãos humanas, como no antigo templo dos judeus, que jamais poderia comportar e abrigar a Deus, mas uma casa espiritual. Em segundo lugar, Paulo afirma também sobre esse edifício que o fundamento dessa casa são os apóstolos e profetas. Então veja, a doutrina sobre Cristo, que é ensinada pelos profetas do Antigo Testamento e que foi endossada e foi ampliada na revelação progressiva
pelos apóstolos é essa doutrina, é essa afirmação sobre Cristo, a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Esse é o fundamento desse edifício, a base na qual esse edifício está estruturado para crescer. O fundamento desse prédio é o ensino dos apóstolos e profetas, a doutrina dos apóstolos e profetas. Eles são o fundamento. Hebreus 1, versos 1 e 2, que nós lemos aqui no culto, diz que, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, Ele nos falou pelo Filho. E em Efésios capítulo 3, o apóstolo Paulo diz que o ministério de Cristo, o mistério de Cristo que antes estava oculto, ele foi revelado. Em outras gerações não foi dado a conhecer, verso 5 de Efésios 3, não foi dado a conhecer os filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Esse é o fundamento desse edifício, é o ensino dos apóstolos e profetas. A Igreja de Cristo, em outras palavras, não inventa novidades. A Igreja de Cristo apenas reproduz a verdade testemunhada pelos apóstolos e profetas. Por isso, a teologia diz que a Igreja é apostólica. A Igreja do Senhor Jesus Cristo na face da terra é uma igreja apostólica. Por quê? Porque ela não cria novas coisas para dizer. Ela apenas reafirma as verdades ensinadas pelos apóstolos, que também já haviam sido ensinadas pelos profetas. Toda a doutrina que aponta para o Senhor Jesus Cristo. Nossas vidas, então, queridos, elas estão construídas sobre esse fundamento, a doutrina santa dos apóstolos e dos profetas. E a nossa vida deve colaborar para esse fim também. Mas, por fim, acerca desse edifício, nós aprendemos aqui em Efésios que Cristo é a pedra angular. Essa é uma imagem da arquitetura, é uma imagem da engenharia dos tempos antigos. E aí a gente pode imaginar uma estrutura em V, que seria esse fundamento dos apóstolos e profetas, formando um V, mas ligando essa estrutura em V, nós teríamos uma pedra de esquina, uma pedra angular. Essa pedra é que mantém essa torre, esse edifício todo sustentado, e os tijolinhos vão subindo aí sobre esse fundamento em V, apoiados nessa pedra angular. Esse edifício ele vai se estruturando e vai crescendo para cima. A pedra angular é uma estrutura fundamental nessa edificação. Se for retirada essa pedra de esquina, se for retirada essa pedra angular, o edifício inteiro desmorona. Ele não vai ter sustentação, ele não vai ter firmeza. É o Senhor Jesus Cristo que é, com todas as letras, apontado aqui pelo apóstolo Paulo, como a pedra angular que dá sustentação para esse edifício, para esse santuário que é a igreja. Por meio de Cristo, a igreja na qual Cristo, por meio da sua palavra e dos seus ministros, governa, essa é a igreja de Cristo. Não existe a igreja que se afasta do Senhor Jesus Cristo, a igreja que não vive pela fé e para a glória de Cristo, a igreja que deixa de pregar o Senhor Jesus Cristo, deixou de ser igreja. A igreja que se distancia de Cristo, governando a igreja pela palavra de Cristo e pelos ministros de Cristo, ela deixa de ser igreja. O Espírito Santo não habita numa igreja que não prega e não testemunha e não afirma o somente Cristo, o solus Christus, o grito da reforma. Se a igreja abandona a suficiência de Cristo, ela passa a não ser mais igreja, não é mais casa de Deus, virou talvez um clube, uma ONG, virou uma associação ou uma seita. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, essa casa, ela só pode estar de pé e apoiada e ser habitação de Deus no Espírito,
se o Senhor Jesus Cristo for essa pedra angular. Que verdades preciosas, tão profundas, tão claras, né? E diante disso, queridos, eu quero apenas relembrar a você de uma passagem desse livro que eu mencionei agora há pouco, um livro que eu gosto muito desse livro, O Peregrino. Há uma passagem nessa obra, esse clássico da literatura, quando, de passagem para a cidade celestial, o personagem principal, o cristão, ele está ali na sua peregrinação, ele está caminhando pela estrada, pelo caminho estreito, que é um caminho reto, que vai levando ele para a cidade celestial. De passagem, cristão passa por um lugar chamado a Feira das Vaidades. Ele está ali de passagem e ele termina adentrando, cruzando a Feira das Vaidades, junto com um amigo dele de peregrinação, que é o fiel. Cristão e fiel, de passagem, eles cruzam a Feira das Vaidades. E ao chegar ali naquela feira, onde muitas pessoas estão ali com suas tendas, com suas barracas, um movimento grande, muita novidade, né? Muitos produtos, muitos serviços, muita sofisticação, muita cor, muito barulho, muito som, muita música, muita coisa acontecendo, muita gente circulando. Eles vão cruzando aquela Feira das Vaidades, cristão e fiel, e ali eles começam a ser extremamente hostilizados. Eles começam a ser antipatizados ali naquela feira. E a história, o John Bunyan então nos conta que ali, de passagem por aquela feira, eles são presos, eles são maltratados, e fiel, ele é martirizado, ele é queimado vivo. Fiel, então, morre martirizado na Feira das Vaidades. Mas Bunyan nos conta que, observando tudo aquilo ali que está acontecendo, observando aqueles dois forasteiros que estão passando pela feira, e vendo o que aconteceu com eles, e vendo o martírio que fiel experimentou, um outro personagem, ele estava observando tudo aquilo de longe, e esse personagem, ele se chama Esperançoso. Esperançoso está observando tudo aquilo, ele vê a prisão de cristão e fiel, e vê que fiel foi martirizado. E então, Esperançoso, que foi parar na Feira das Vaidades em algum momento no passado da vida dele, e o Esperançoso depois ele conta para cristão que durante muito tempo ele aproveitou o prazer das coisas que são vistas e vendidas na feira. De Esperançoso, ele abandona tudo aquilo, ele abandona aquela feira, tocado pelo testemunho de cristão e fiel, e ele sai, acompanha cristão nessa peregrinação agora. E no caminho ele vai contando como que ele veio parar naquela feira. E ele fala com muita tristeza e até com vergonha: olha, cristão, eu por muito tempo parei ali e aproveitei bastante o prazer das coisas que são vistas e vendidas na feira. Todos os tesouros e riquezas desse mundo, assim que ele se refere. Até então que ele ouviu a pregação de cristão e fiel, se arrependeu dos seus pecados e se rendeu à graça de Cristo. E o próprio Senhor Jesus Cristo diz a ele, por meio da pregação, diz a ele: crê no Senhor Jesus e serás salvo. E essas palavras tocaram profundamente o coração de Esperançoso, que tomou então a decisão de abandonar a Feira das Vaidades e se pôs na estrada como peregrino também, rumo à cidade celestial, a sua verdadeira pátria. Essa deve ser a nossa decisão também. Devemos imitar a decisão tomada pelo Esperançoso e voltar a caminhar nessa peregrinação, nessa caminhada em direção
ao nosso verdadeiro lar, à nossa verdadeira pátria, a cidade celestial. Nossos pés, queridos, ainda estão no chão desse mundo. Nós ainda vivemos aqui. Mas a nossa cabeça, ela deve estar nas alturas. Devemos viver pensando nas coisas do alto, desejando as coisas do alto, amando as coisas do alto, amando o Senhor acima de todas as coisas. Andamos aqui, mas a nossa verdadeira pátria, o nosso lar de fato, está nas alturas. Se você é igreja do Senhor, essa já é uma realidade. Paulo não trata aqui como uma prescrição, algo que deve ser, como um devir. Paulo trata como uma realidade já presente. Ele descreve uma realidade que é decorrente da graça abundante de Deus. A pergunta é: a sua vida está ajustada, em harmonia com essa realidade da peregrinação, da cidadania celestial? Você está nessa peregrinação para a cidade celestial, se vendo como um cidadão celestial, vivendo junto com seus irmãos, como um santuário dedicado à glória de Deus? Ou será que as coisas dessa vida, essa feira das vaidades que a gente está mergulhado aqui, é que estão encantando o meu e o seu coração? Será que estamos encantados, habituados, fascinados pela feira das vaidades dessa terra, correndo atrás do vento, segundo a vontade da carne e dos pensamentos, subservientes ao príncipe desse mundo tenebroso, como todas as pessoas ao nosso redor, como todos os demais? Sua cabeça realmente está nas alturas? Seus olhos estão nos tesouros celestiais ou nos tesouros da impiedade? Nas coisas desse mundo ou nas coisas do alto? Peça a Deus que esclareça a você e endireite os seus caminhos, se você percebe que precisa ajustar, que precisa se arrepender. Há sempre mais para mortificarmos, há mais de Cristo para conhecermos, para amarmos. Nossa ressurreição já começou. Permaneça então nessa jornada para a cidade celestial e abandone a feira das vaidades, porque em breve nos encontraremos lá, todos os santos juntos, numa grande festa com o nosso Senhor Deus na pátria celestial. Amém. Vamos orar ao Senhor. Deus eterno, nós te adoramos, Senhor. Nós te bendizemos pela tua obra sábia, concreta, real, milagrosa, perfeita, operada lá na cruz. O Senhor, com o teu imenso poder, com o teu poder eficaz, o Senhor nos resgatou da morte, o Senhor nos tirou do estado deplorável de afastamento do Senhor, de inimizade do Senhor, da vida sem rumo e sem esperança que nós tínhamos. Converteu o nosso coração, nos transformou em peregrinos dessa terra aqui, mas em cidadãos da pátria celestial, cidadãos do céu, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Pai, e que essas verdades possam encantar o nosso coração, possam iluminar os nossos olhos, renovar a nossa visão, para que a gente caminhe percebendo com clareza a nossa identidade em Cristo, com clareza as bênçãos da salvação, que os nossos olhos, que o nosso coração se apegue à vontade do Senhor, às coisas do alto, a te servir nessa terra aqui, a vivermos uma vida que seja para a glória do Senhor, junto com os nossos irmãos, em união, em unidade, em comunhão verdadeira, olho no olho, caminhada junto. Que a gente possa caminhar assim, Pai, unidos em Cristo e unidos uns aos outros, para a glória do Senhor, como um testemunho poderoso às nações, aos ímpios e até aos poderes das trevas, Senhor, para a glória e louvor eternos do Senhor,
por todas as gerações e por toda a eternidade. Que a nossa vida seja para o louvor da glória do Teu santo nome, Senhor. Hoje e sempre, até que o Senhor volte e nos leve para Ti, para junto do Senhor, nos novos céus, na nova terra, onde estaremos para sempre, celebrando e gozando da vida maravilhosa com o Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra viva, que lemos aqui nessa noite. Louvado seja o Teu nome. Em nome de Jesus, amém.